nessa empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz, a paz, a paz. Com o seu esforço, com o meu esforço, vamos construir esse edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo, traga a sua alegria de viver, sua esperança, a sua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Ah, yeah, Vem comigo, traga a sua alegria de viver, sua esperança, a sua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação.
É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escreveu será. Desilusão, vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escreveu será. O melhor sempre se dá, e o que Deus escreveu será. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crede, levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus,
as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crer, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o Vem que eu te céu. farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo será feito pela Carmélia, também trabalhadora da casa. Ela dará continuidade ao capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Itens 3 a 6, quem se eleva será rebaixado. Vamos aproveitar o momento para nos sintonizarmos com a espiritualidade de luz e aproveitarmos tudo que esse estudo possa nos trazer de ensinamento para o nosso dia a dia. '
do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 3, Examina-te. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda ou vanglória, mas sim e por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto da supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Ao iniciarmos a nossa reunião, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, sintonizados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, com a espiritualidade de luz que lá se encontra, nos aguardando para essa reunião que tanto nos ampara, onde os médicos, enfermeiros, as irmãs Margaridas, os trabalhadores da espiritualidade lá se encontram, trabalhando incansavelmente por todos nós. Agradecemos, Senhor, por todo o amparo recebido, por toda a misericórdia, por toda a luz. Agradecemos pelo alimento, pelo trabalho, por todas as oportunidades recebidas. E agradecidos, pedimos, Senhor, misericórdia para o nosso povo, misericórdia para o povo do Afeganistão, que são irmãos que estão lutando entre si, mas eles não sabem o que fazem. Que cada um possa ser intuído e possam acabar o mais rápido possível com essa guerra. Pedimos, Senhor, por todo o planeta, que essa pandemia, Pai,
se acabe o mais rápido possível, que nós possamos receber o remédio que precisamos e merecemos. Que a tua proteção recaia sobre todos os doentes, aflitos, desolados, decepcionados, todos aqueles que estão nas ruas, que estão num leito de dor, que estão, Senhor, presos no crime ou no vício. São todos filhos teus precisando de ajuda. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre, nos dando força, fé e resignação. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos, eu sou Carmélia, trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e hoje estou aqui para darmos prosseguimento ao estudo do Evangelho, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Observando, que pobres de espírito são as pessoas humildes, simples, que não têm orgulho nem vaidade. Não se trata de pobreza material, mas se trata do espírito. Pessoas simples, humildes. E hoje nós vamos estudar os itens de 3 a 6, que fala sobre aquele que se eleva será rebaixado. Nesta passagem, os apóstolos perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. E ele então apresenta uma criança como símbolo da simplicidade. Vamos ao texto evangélico. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, de 1 a 5. Então, vamos prestar atenção. Por que é necessário tornar-se igual uma criança para entrar no reino dos céus? Porque a criança simboliza a simplicidade e a pureza de coração, não tendo pretensões de superioridade ou infabilidade, assemelhando-nos a ela. Com essas características, alcançaremos o reino dos céus. Não é ser criança, é semelhante à mesma, ter as qualidades da criança, a simplicidade e a pureza de coração. A valorização da humildade é o cultivo da simplicidade. A criança é o modelo que Jesus nos apresenta para conquistar as virtudes tão necessárias à nossa elevação espiritual. Todo aquele que se humilha e se torna pequeno como uma criança será o maior no reino dos céus. Prestando bem atenção que ele não quer dizer que as crianças teriam o reino dos céus. Aquele que tivesse as qualidades da criança, principalmente a pureza de coração. No item 4, nós temos o pedido de uma mãe. A mãe dos filhos de Zebedeu,
que eram apóstolos de Jesus. E ela diz: peço-te que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Também está em Mateus. Vamos ver o texto evangélico. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e serem batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Está em Mateus, no capítulo 20, versículos de 20 a 28. Então, por que Jesus não atendeu o pedido daquela mãe? Porque os seus filhos, embora decididos a enfrentar todos os dissabores da evolução consciente, ainda tinham muitos débitos. Apesar deles quererem seguir Jesus, ver todo aquele sofrimento que Jesus ainda iria passar, não é mesmo? Mas eles ainda tinham débitos, ainda tinham coisas para aprender. E esse progresso, essa superioridade, não acontece como um milagre de uma hora para outra. Então, vocês agora vão lá, vão sentar um da minha direita, outro da minha esquerda. Não. Eles ainda precisavam evoluir, ainda não estavam prontos. Então, com essa passagem, Jesus está nos ensinando que não vai a Deus senão pelo nosso, que não se vai a Deus senão pelo nosso próximo. Servir ao próximo e servir a Deus, tornando-se grande a seus olhos. Em diversas ocasiões, Jesus nos ensinou que nós estamos aqui para servir. Ele veio para servir. E na última ceia, quando ele estava recebendo os apóstolos, o que ele fez? Ele lavou os pés dos apóstolos, pegou uma toalha, mandou que eles se sentassem e lavou o pé de um por um. Por que ele fez aquilo? A exemplo, porque era costume, quando alguém chegava para um jantar, qualquer coisa na sua casa, uma festa, o servo da casa, o empregado, apresentava uma bacia e uma toalha e lavava os pés dos convidados. Por quê? Todos andavam a pé naquelas ruas empoeiradas e de sandálias, os pés ficavam empoeirados. Então o serviçal vinha, trazia a bacia, a toalha e lavava os pés dos convidados. Jesus quis fazer isso, ele não deixou o serviçal fazer, ele foi fazer, para demonstrar humildade, para demonstrar que nós temos que servir ao nosso próximo,
já está no nosso, Kardec deixou, né, na doutrina espírita. A salvação está em amar ao próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há salvação. E esse exemplo da humildade ali, os apóstolos ainda estavam, imagina, querendo saber quem era o maior. Eles ainda estavam querendo se assentar no reino dos céus ao lado de Jesus. Eles ainda tinham muito o que aprender. Já estavam numa posição boa, mas ainda tinham o que aprender. Vamos passar para o item 5, então. No item 5, Jesus fala, né, aos convidados, notando que os convidados escolhiam, ele foi fazer refeição na casa de um fariseu, e notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele aproveita, como sempre fazia, para ensinar. E fala, então, vamos ao texto evangélico. E Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, e de colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso não será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa? Portanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Está em Lucas, no capítulo 14, versículos de 1 a 7 a 11. De 7 a 11. Então, Jesus, mais uma vez, com seus ensinamentos, né, através de parábolas, ele estava se referindo ali ao lugar à mesa, mas ensinando o quê? Que nós não temos que nos exaltar, achar que nós somos melhores do que o outro. Quantas vezes em conversas, até entre amigos, achamos que somos melhores, conta vantagem, se acha superior àquele outro. Nós não somos superiores a ninguém. Nós somos todos iguais e, às vezes, podemos passar vergonha. Por exemplo, eu sou professora, aí eu posso dar aula e um aluno que está ali sentado, mesmo nas nossas aulas lá de espiritismo, né, nos nossos cursos, um aluno que está ali pode saber muito mais que eu. Então, por que eu vou achar que eu sou superior, que eu sou melhor? De repente, eu posso levar uma lição e ficar, né, envergonhada, porque eu não era superior, eu não sabia nada, aquele outro me ensinou. E assim, na vida, não podemos nos orgulhar, ficar vaidosos com aquilo que conseguimos. Uma pessoa humilde e simples pode nos ensinar muitas coisas. Devemos tornarmos simples de coração, não ter orgulho, porque o orgulho é um empecilho para o nosso progresso espiritual. Vamos para o item 6. No item 6, nós temos as considerações de Kardec sobre esse estudo. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus
lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram que deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que não se leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza no nascimento. Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos, que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. Então, aqui, Kardec nos traz que o Espiritismo veio mostrar, na prática, o que realmente acontece, o que a gente aprendia só na teoria. Porque, com o Espiritismo, os espíritos vêm e dão os seus depoimentos, nos contam como eles estão lá no mundo espiritual. E muitos do que aqui na Terra eram ricos, poderosos, chegando, se não tinham virtudes, se não tinham qualidades morais, chegando ao mundo espiritual, sentem-se humilhados. E um humilde, um que não tinha aqui grandes poderes, mas que tinha a sua moral, tinha a sua elevação espiritual, as suas virtudes, chega ao mundo espiritual e é bem recebido, é iluminado. Esses orgulhosos ainda ficam mais envergonhados, porque com o orgulho que eles têm, eles se sentem humilhados. Se nós quisermos ver vários casos, relatados pelo Espiritismo, é só ir no livro Céu e Inferno. Lá nós vamos ver o depoimento dos espíritos, como eles se sentem quando chegam ao mundo espiritual. No livro Voltei, Chico Xavier, psicografou, e o presidente da Federação Espírita é que relata todo a sua passagem para o mundo espiritual. E quando ele lá chega, ele fica envergonhado, porque ele achava que ele não tinha tanta luz como os outros que estavam ali recebendo ele. E ele fica envergonhado, que ele tinha luz, ele estava num patamar bom, mas os outros ainda tinham mais luz do que ele. E ele, quer dizer, ele não tinha feito tudo exatamente como deveria ser. Imagina, ele foi recebido pelo Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes tinha muito mais luz do que ele. E ele se sentiu meio vexado. É contado no livro Voltei. Então, não são os poderes, não são os tesouros, não são a posição de mando, nada disso que vai valer. O que vai valer são as nossas virtudes, aquilo que nós conseguimos aprender para a nossa evolução espiritual. Encerrando, então, o item 6, nós temos o Espiritismo aponta-nos outra aplicação
do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existências seguintes as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Aqui ele nos fala das próximas encarnações, né? Se eu não fiz um bom uso da fortuna que recebi, do poder que recebi, o que vai acontecer? Na próxima encarnação, eu vou voltar sem nada e sem poder nenhum para aprender a fazer bom uso de tudo que a gente recebe, dos nossos tesouros, não só tesouros materiais, mas os dons, os tesouros espirituais que nós também recebemos. Temos que fazer bom uso, saber distribuir. Aqui uma ilustração, né? O poderoso, que na terra foi um soberano, foi um rei, e não soube usar esse poder, na próxima encarnação renasce pobrezinho, mendigo, precisando da caridade e da complacência dos outros. Quer dizer, o orgulho não vai ser tratado, não pode, né? Muitas vezes nós vemos pessoas humildes, mas que ainda trazem aquele orgulho como se fossem ainda soberanos, poderosos, por causa disso. Na outra encarnação, ele foi poderoso, ele foi um soberano. E quando reencarna pobrezinho, ainda traz aquela coisa, né? Do orgulho. Aqui outra ilustração. A mãe pobrezinha pedindo esmola com seu filho numa encarnação, passando muitos sofrimentos. Na próxima, ela nasce bem, com condições de estudar, de ocupar uma boa posição social, mas chamando atenção, se ela sofreu, aí no caso, pedindo esmolas, sofrendo com seu filhinho no colo, mas se revoltou, se não aceitou o sofrimento, isso não vai acontecer. É para aqueles que sofrem com resignação. Encerrando, então, o nosso estudo de hoje, está aí as inversões, né? Os grandes no mundo espiritual podem ser os pequenos na Terra. Os grandes exemplos, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que era de uma família rica e foi ser freira e cuidar de pobres, sem escrúpulos, sem preconceitos, foi para a Índia, cuidava de feridas, tratava de todos. Dr. Bezerra de Menezes e o nosso grande exemplo, né? Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e guia. Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Ao término da nossa reunião, sintonizados com a espiritualidade de luz, elevemos o nosso pensamento aos médicos da espiritualidade, a Deus nosso Pai, a Jesus, a Catuíte e a Miguel, para que nos ampare, que todos os irmãos que estão mentalizando a nossa casa nesse momento, clamando por um remédio, que todos possam ser atendidos e que nós possamos pôr em prática todos os ensinamentos trazidos na manhã de hoje. Bom dia a todos.
Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigada, Maria. E a falange do Santo Espírita Miguel, de amor e paz, que sempre nos orienta a seguir os ensinamentos do Evangelho com suas vibrações de luz e amor. Pai, que a tua luz de amor infinito possa auxiliar nossos irmãos que estão sofrendo através da pandemia, que se faz presente nos países que formam o nosso planeta Terra. Que os nossos irmãos médicos e enfermeiros da Terra possam ser orientados pelos médicos da espiritualidade. Iluminai, Senhor, aos nossos irmãos que, se apegando demais às coisas materiais, com seu orgulho e egoísmo, se afastam dos teus ensinamentos de fé, amor, gratidão, caridade, etc. Despertai, Senhor, aos irmãos que estão na escuridão, afastando do seu grande amor, de teus ensinamentos e da felicidade. Gratidão, Pai. Gratidão, Jesus. Gratidão, Maria.